Meus irmãos, boa noite. Muita paz em cada coração. Nós aceitamos esse convite porque aqui é a casa de Francisco de Assis. Então, o pouco que a gente puder dar de colaboração, vocês vão ter paciência de nos suportar. Pela idade, vocês reconhecem que a gente não tem assim aquela habilidade moderna de usar o data show e tal, e a gente vai fazendo aquilo que pode, dentro do nosso limite. Então eu já cheguei antes, escrevi aqui no quadro um pouquinho daquilo que eu queria ter como tema para falar para vocês. Olha, é arroz com feijão. Mas vocês têm recebido muita carne boa, muito filé mignon, então nada mais justo do que receber um pouquinho de arroz com feijão também. E a gente escolheu esse tema que está lá no nosso capítulo 7º, item 5 do nosso Evangelho, que todo mundo conhece. É algo bem batido nos meios espíritas, mas tem um detalhe que ninguém assim avalia. A gente fala em amor, fala em caridade, mas às vezes passa um pobre, você dá R$2, acha que está fazendo caridade. Nem olha para a cara da pessoa, nem vislumbra, nem dá um sorriso, aliás, às vezes até fecha a cara, conforme o caso, né? E a gente acha que isso é caridade. Então, esses dias eu estava querendo preparar alguma coisa para cá. E fui pegar livros, né? E pega um livro, e pega outro livro, e pega outro livro. E tem tanta coisa rica, imensamente rica nos nossos livros, que eu quase que trouxe a biblioteca toda. Mas não deixei de trazer 3 livrinhos, não. Porque André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, olha, Bezerra, são tantos espíritos passando para nós, mensagens de um esclarecimento, de uma força, levantando a moral nossa, que eu penso, meu Deus, o que é que eu vou falar? Só levar a biblioteca para poder ir lendo devagarinho para cada um, e a gente esquece que tem essa biblioteca. Eu tenho uma biblioteca grande, 50 anos de doutrina juntando material, vocês imaginem. Mas acontece que eu tinha assim muito orgulho de mostrar. Eu moro num apartamentinho assim, mas encheu um quarto. Eu tinha muito orgulho de mostrar a minha biblioteca. É uma visita, aqui é meu escritório, essa aqui é a minha biblioteca, livros espíritas e tal. E há pouco tempo eu comecei a cair em mim. Escuta, eu falando comigo mesmo, você não tem vergonha de mostrar essa biblioteca? Livros parados aqui há tantos anos, e você não põe movimento nisso? Parece que os espíritos me cutucaram. E o que eu fiz? Juntei um tantão de livros lá e comecei a distribuir para as pessoas lá no centro, para todo mundo que eu via, para as escolas, para os grupos de trabalho e tal. Fui distribuindo, porque livro realmente é importante, mas para ser lido, para ficar na prateleira, não. Então eu passo isso para vocês, porque eu sinceramente, a gente fica guardando, uns por lembrança, outros por dedicatória, outros porque realmente você pode precisar deles para um estudo, uma palestrinha, alguma aula que você vai dar, tem material. Mas, meus irmãos, uma frase de Emmanuel, uma frase do Novo Testamento, uma frase de André Luiz, é motivo para nós fazermos palestras imensas pelo conteúdo que eles trazem. Nós não podemos deixar
os livros parados. Eles são uma riqueza. A gente fica pensando, olha, 2000 anos atrás, Jesus passou, não escreveu nada, mas passou as suas palavrinhas, elas estão ecoando em nossos ouvidos por 2 milênios, e nós ainda não conseguimos assimilar e implantar no coração. Só a obra de Chico Xavier, nós vamos levar provavelmente mais de 2 milênios para assimilar. Se justifica, é claro, porque nós estamos vivendo no mundo do modernismo, e tudo isso faz uma grande motivação em nós. Nós queremos acompanhar desde a moda da roupa, nós queremos acompanhar a moda dos carros novos, a moda dos celulares, a moda dos notebooks, e vai por aí afora. Todo dia a indústria lança coisas novas, e nós embarcamos na mídia e vamos sacrificar nossas vidas para poder adquirir. Temos que ter cuidado. O progresso é uma lei divina, não tem dúvida. Porém, só progresso intelectual não funciona. Tem que haver progresso moral. Agora, progresso moral, a gente não compra na vendinha da esquina. Progresso moral exige muita renúncia, exige muita força de vontade, muito critério, muita vigilância. Porque nós trazemos vícios milenares. Nós trazemos conosco defeitos morais graves. E para eliminar esses defeitos, haja esforço, suor derramado. Nós participamos de uns grupos de alcoólitos, drogadictos e etc. Tivemos a oportunidade até de vir aqui uma vez falar com os alcoólicos, e a gente aprende muito. Eu me lembro da oração da serenidade. Que coisa tão valiosa, né? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Olha que coisa tão positiva para as pessoas que estão lá lutando para vencer a dificuldade do vício. Mas voltando ao nosso assuntozinho de hoje, essa frase bem conhecida do Espírito de verdade. E o Espírito de verdade, que é o Consolador, é fonte de Jesus. São os emissários de Jesus que nos falam. Agora, Jesus já falou para a humanidade, genericamente, para todo mundo, para todas as religiões, para todas as criaturas. Porém, aqui tem um detalhe: espíritas. Eu regrifei bem isso aqui, porque é como se nós tivéssemos aqui na frente Jesus falando para nós espíritas. Nós, em particular. Por que será que o Espírito de verdade dedicou essa frase para nós? Para nós que estamos aí tateando, né? A gente vem ao centro, ouve palestra, acha bonito, toma uma passe, é uma delícia, vai embora, tchau e benção.
esquecendo que nós fazemos parte de uma família. E na família espírita, todos temos compromissos. Todos nós temos compromissos. Então, quando ele falou, espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento. Eu me lembro do Chico. O Chico dizia o seguinte: quando a instituição cresce, o amor desaparece. Temos que meditar nisso aí. Chico não falava nada inútil. Porque, logicamente, vão crescendo os grupos dentro da instituição. Vão surgindo líderes. E vão aparecendo acertos de contas. Da mesma forma que lá na família, como diz Emmanuel, é um ponto de encontro de espíritos endividados. Aqui no Centro Espírita também. Agora nós temos que estar vigilantes. Porque o que que Jesus fala para nós? Espíritas, amai-vos. E amar não é fácil, né? A gente vê o amor em ação é a caridade, né? O amor em ação é a caridade. O ato de amor é um ato de caridade. E lá no livro dos Espíritos vem essa respostinha, né? Como é que Jesus devia entender essa caridade? E nós vamos ter que entender e assimilar isso muito bem, porque nós fazemos parte da família espírita. E é nessa família espírita que nós vamos encontrar os desajustes, os desacertos, as antipatias, as desafinidades. Porém, é o grande momento. Temos doutrina. É o grande momento de aprender a ser benevolente com todos. Porque nós somos muito benevolentes com alguns da nossa simpatia, com quem você tem carinho, com quem você abraça e beija, com quem você se sente irmão. Mas lá de vez em quando surge alguém que parece que o santo não bate muito, né? E a gente precisa de superar essa antipatia e não criar grupinhos que formam determinadas patotas dentro do movimento espírita. É porque fulano tem tal conceito, é porque ciclano falou isso ou aquilo, é porque um é chiquista, outro é divaldista, o outro, cada um tem suas parcerias. Eu me lembro, houve uma época que houve quase uma cisão no movimento espírita, porque uns eram do Chico, outros do Divaldo. Mas que absurdo criar uma cisão dentro do movimento por causa de médiuns que têm seus trabalhos específicos, sua missão cada um. Nós não temos necessidade de idolatrar ninguém, nem Chico admitia isso. Quando você começava a tratar o Chico com muita deferência, eu sou um cisco. Seu espírito de luz, Chico. Eu sou um sapo com uma vela na cabeça. Era a forma dele se defender. Então não tem essa questão. Tem, é claro, nós vemos que tem pessoas ótimas, a gente gostaria de estar junto com elas o tempo inteiro, né? Mas essa benevolência que fala aí no Livro dos Espíritos, com todos, tem que ressoar na nossa cabeça sempre. Porque porque benevolência não é amor, não é andar aos abraços com a pessoa, mas é você ter simpatia, atender com solicitude, ter um espírito fraterno. Isso ajuda muito, quebra aquelas dificuldades próprias da diferença da personalidade. Cada um
tem uma formação, cada um veio de uma origem, cada um é um espírito milenar. Quanta coisa que nós já passamos nesse nosso passado. Quantas posições que nós já fracassamos em mando, em liderança, e já afundamos, e já começamos tudo de novo, por baixo. É assim. Por isso que nós não podemos criticar, julgar ninguém. O cara está na droga, está na bebida, está na prostituição. É problema de cada um, e nós temos que respeitá-los como seres humanos. Porque eles são nossos irmãos também, e necessitam da nossa atenção, necessitam do nosso carinho, necessitam para se reajustarem, porque enquanto houver essa postura de marginalizar as pessoas porque cometeram crimes, porque isso, porque aquilo, porque já estiveram presos, o cara vai preso, sai, é um ex-presidiário. Então, a pessoa já fica pichada, já não acha porta aberta para trabalhar. E nós precisamos de entendê-los e tentar reabilitá-los e reintegrá-los na sociedade. Porque senão, eles vão continuar sendo criminosos. Se não parte de nós. Ainda ontem, eu entrevistando uma senhora cuja filha partiu para droga, juntou com outro rapaz drogado e tal. E ela, a postura dela foi a seguinte: a filha apareceu, ela agrediu o rapaz e agrediu a filha. Mas aos tapas, aos murros mesmo. Agora, como que a gente vai tirar uma pessoa da droga com essa postura? É claro que para tudo, mesmo na atitude caridosa, vai a justiça junto. Nós temos que ter cuidado, porque fazer as coisas justas, nós temos que ter critérios. Porém, benevolência nós podemos ter. Indulgência para com as faltas alheias. Olha, a primeira coisa que bate na gente quando você vê um erro na criatura, uma falta grave, alguma coisa, é a antipatia. Você já rejeita de cara aquilo. E o que é indulgência? Indulgência é você aceitar o outro como ele é. É você entendê-lo na sua dificuldade. É comum no nosso meio, a gente tem assim, companheiros que tem nos grupinhos de trabalho, porque tem trabalhos assistenciais, tem trabalho doutrinário, tem evangelização, tem mocidade, né? Tem toda essa coisa que nós entendemos do movimento espírita. Mas em cada grupo vai ter alguém lá que sempre discorda de uma atitude, discorda de outra, tem uma postura diferente. E nós temos que ter jogo de cintura para aceitar a criatura com a formação que ela tem, com a dificuldade que ela tem, com o ponto de vista dela que ela está defendendo. Senão nós vamos criar uma cisão dentro do nosso movimento. E o centro espírita, ele é um alvo. As entidades das trevas, elas estão prontas para jogar aí uma sementinha na cabecinha dos nossos companheiros para que haja dissensão. Porque um feixe de varas é difícil quebrar, mas uma a uma se quebra. Isso é ensinamento evangélico. Se nós estivermos unidos, se nós estivermos com as mesmas propostas, realmente nós vamos vencer essa força, porque a doutrina espírita é a doutrina da consolação. Todos nós que estamos aqui reunidos já passamos por dificuldades e já encontramos um ponto de apoio na doutrina.
ela nos fortalece, alimenta a nossa fé, ela responde às nossas dúvidas, que é o que mais todo dia nós chegamos no centro espírita, nós vemos chegando pessoas que querem respostas. Por que comigo aconteceu isso? Por que comigo aconteceu um acidente e morreu meu filho? Por que a minha esposa me abandonou? Seja lá qual for a situação difícil, a pessoa quer respostas. E a doutrina abre esse véu do passado para nós entendermos a lei de causa e de efeito. Porque não existe efeito sem causa. Aquilo que nós imaginamos que foi o acaso, não. Está dentro da lei. E a gente às vezes fica pensando, mas como é que Deus toma conta disso tudo, né? Deus não precisa tomar conta de nada. Ele deixa as leis dele, que são universais, prevalecerem dentro da consciência de cada um. Nós temos Jesus, quem falou, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Agora, nós sabemos que nós não somos deuses e que somos criaturas muito falhas. Mas lá dentro, no embrião do nosso espírito, na intimidade do nosso ser, nós temos um tanto desse eu divino, que muitas vezes se extravasa no momento aí de realmente de sentimento bom, a gente extravasa aquela essência divina que está dentro de nós. Igualmente, nós também extravasamos mais comumente o nosso ego humano, esse apaixonado, esse ciumento, esse dominador, esse intolerante. Isso nós extravasamos muito. Perdão das ofensas. Aí vem uma situação difícil. Para ser caridoso, nós temos que ser benevolentes, temos que ser indulgentes e temos que aprender a perdoar. E aí é a grande dificuldade. Por que que a gente não sabe perdoar? Pelo nosso orgulho. Porque nós não queremos aceitar ofensas que a gente imagina que não mereça. A gente se imagina cheio de valores, principalmente depois que você começa a fazer reforma íntima, se libertar aí dos vícios, dos defeitos, alguma coisa assim, você já vai se inchando, pensando que está sendo grande. E aí qualquer ofensinha que vem, você se acha que não é merecedor daquilo. Eu fui provedor da Santa Casa lá em Fernandópolis. E a Santa Casa é sempre essa dificuldade que a gente conhece, por várias razões, não vamos entrar em detalhes. Mas houve uma época que a mídia resolveu me atacar. E investiu com tudo. E eu fiquei profundamente ofendido, porque eu estava, sabe, meu provedor não ganha nada, trabalha feito um condenado, e é responsável por tudo que acontece, é ele que assina. Se houver um problema futuro, qualquer época, é ele que vai ser o responsável. E ainda ser agredido na mídia, ou assim, coisa séria mesmo, né? Ultimamente botaram lá 4.600.000 que precisava prestar conta, que não tinha não sei o que, coisa que não tinha nada a ver. Mas a mídia pega algumas coisas e quer fazer movimento. Então, você tem que aprender a perdoar. Mas quando eu via aqueles cronistas que estavam lá trabalhando em cima daquilo, me dava uma revoltinha meio feroz. Mas passou, graças a Deus passou, não sou mais provedor, aquilo foi
uma fase da minha vida e não tem razão de eu preocupar. Principalmente porque eu não tenho rabo de palha e preso em alguma coisa mal feita. É o que eu digo para os repórteres. Se eu for preso, eu já fiz bastante visita em cadeia, em penitenciária, então eu sei o que é a vida lá e eu já fui preso no passado, que eu sei. Então, não é novidade para mim. Eu não... É claro, ficar privado do convívio social, da família e tal, não é nada bom. Mas não é coisa do outro mundo. Para mim, não seria coisa do outro mundo. Dinheiro eu não tenho para pagar dívida nenhuma. Então, se houver um apelo aí para eu pagar alguma conta da Santa Casa que eu deixei assinada, eu também não vou ter dinheiro para pagar. Então, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que deitar e dormir tranquilo. Então, isso é importante para nós. Você estar agindo sempre de acordo com a tua consciência, para que você saiba levar a tua vida sem receio de amanhã você ter uma surpresa desagradável. Mas voltando ao nosso assunto, essa caridade realmente ela é a nossa pedrinha no sapato. O lema espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, aquilo que a gente vê por aí, as religiões prometendo salvação, por causa disso, por causa daquilo e tal, você vai, você se ingressa, você aceita Jesus, isso realmente é muito furado. Não é falar mal, não é nada, é porque o nosso conceito é o seguinte: pela lei de justiça divina, você tem que receber de acordo com aquilo que você faz. Agora, alguém vir perdoar porque nós fizemos erros passados, não. Você vai ter que reparar seus erros, porque é lei de justiça. Então a gente fica pensando, tá bom, a lei dos homens tem lá, o judiciário tem cadeia, condena e tal, e a pessoa vai pagar as dívidas aqui de acordo com a lei humana. Mas de acordo com a lei divina, nós temos que acertar nossas contas até que a nossa consciência esteja tranquila. Senão nós vamos atravessar os milênios, podem ser milênios, e vamos voltar à carga para resgatar aquilo. Agora, essa reparação pode ser feita de várias formas. Você pode se dedicar ao trabalho, você pode se dedicar ao ensino, você pode ter uma atividade assistencial, seja lá qual for, mas se a gente sente que tem uma dívida numa área, procura trabalhar naquela área, porque você vai falar a linguagem daquilo que você precisa. Eu, quando estava em São Paulo, há 50 anos atrás, era até bem jovem, eu já sentia a necessidade de resgatar alguma coisa com a infância. Então, andei trabalhando lá, participava do movimento, na Casa Transitória, e vim para Fernandópolis em 65, engrenamos lá no Centro Espírita Pátria do Evangelho, mas sempre com aquela ideia de criar qualquer coisa no campo da criança. E os companheiros foram evoluindo e tal, e uns e outros sugeriram, e fomos criar uma creche. E realmente nessa creche aí nós temos trabalhado há muitos anos. Mas você não tem débito só com criança, né? Nós temos débito em várias áreas. E vale a pena
a gente pensar, porque em doutrina é uma beleza, porque nós abrimos atividades assistenciais de todo jeito. Você quer criar aqui uma atividade com alcoólatra? Tem grupos que fazem esse trabalho. Você quer criar uma atividade com idosos? Vai fazer o trabalho. Quando nós recebemos, por exemplo, no grupo do atendimento fraterno, pessoas que querem desenvolver alguma atividade no centro. Olha, falando nesse grupo do atendimento fraterno, é uma coisa muito séria no centro espírita. Porque todos nós fazemos mais ou menos isto. A pessoa chega, você recebe agradavelmente e tal, cumprimenta, uns e outros vão se irmanando, um pergunta para o outro quem você é, de onde você veio e tal, essa coisa de ir se irmanando. Mas no atendimento fraterno é mais profundo, porque nós não podemos deixar uma pessoa na recepção do atendimento fraterno, ele vai ser um representante da instituição. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, de caridade, o atendimento fraterno é muito amplo. Primeiro, porque você tem que ter uma noção de entrevista. A própria situação da psicologia, como ela ensina, o que é a entrevista, como se faz e tal, tem uma técnica. Você tem que conhecer toda a instituição, o seu movimento. Você tem que ter um conhecimento doutrinário. E você tem que estar munido de amor, de muito amor, porque você vai receber toda sorte de pessoas. Os problemas, os mais variados, os mais graves. Quer dizer, a pessoa às vezes acabou de cometer um homicídio ali fora, entra no centro e vem falar para você que ela cometeu um homicídio ali fora. E você não pode julgá-la, não pode censurá-la, tem que estar de coração aberto para recebê-la igualmente, tanto se fosse um criminoso como não. Então, é uma posição de alta responsabilidade, mas vale a pena a gente estar inserido nesse trabalho, porque nós aprendemos muito no atendimento fraterno. Nós acolhemos a pessoa, vamos dar a ela noções da instituição, não vamos aconselhá-la, não vamos falar nada da mediunidade, não vamos tentar direcionar a vida dela. É problema da consciência da pessoa. Nós não podemos tomar decisões pela pessoa, porque nós nos tornamos responsáveis. Então, o atendimento fraterno é a porta de entrada do centro espírita. É a porta de entrada. Porque a pessoa que for bem acolhida no atendimento fraterno, ela sempre vai se lembrar disto e ela vai tentar se enquadrar no esquema da casa. Agora nós temos atividades 1000, né? Centro espírita tem muita coisa. De repente nós podemos fazer um curso de oratória, tem cursos de passe, a pessoa se doa, não? Que é coisa mais gostosa do que você sentir-se útil, transmitindo uma energia boa para a pessoa. Ela que vem, quantas vezes que eu cheguei assim na Federação Espírita do Estado de São Paulo, em situação lastimável, assim, da cabeça aos pés. E de repente eu entrei feito um furacão, fui lá na câmara de passe, não era hora de passe, não era nada, a câmara de passe estava lá obscura, e tinha uma senhora de cor num cantinho lá da câmara de passe fazendo a sua prece. E eu cheguei para ela e falei: preciso de um passe. Ela se levantou, eu me sentei
e ela me transmitiu o passe. Mas das mãos dela saíam chispas luminosas, saía fluido de toda ordem, me envolvendo, dissolvendo todo aquele mal-estar que eu estava com ele. Então é coisa que a gente não esquece nunca. Uma vez eu levei um amigo meu, ele era piloto de avião, sou muito amigo, há muitos anos atrás, fomos lá em Sacramento. Fomos ao Chico. O Chico não estava, esse meu amigo estava muito perturbado, muito desequilibrado e tal, apesar de ser ele o piloto do avião, e ele ficou ansioso. Aí ele ouvia falar de Sacramento, ele falou, vamos a Sacramento então. Chico não está aí, aí levantamos cedo, no outro dia, fomos no sábado, no domingo cedo fomos para lá. Lá em Sacramento, o horário da prece era às 9 horas, que desde a época de Eurípides Barçanufo, eles fazem essa prece às 9 horas. Aí foi difícil estacionar, porque o aeroporto era muito no alto e o vento atravessado muito forte. Conseguimos pousar, amarramos o avião, porque é um avião leve, e eu nem me lembro, pegamos um carro que estava por ali, deu carona e tal, e fomos para lá. Mas chegamos um pouquinho atrasados, tinha terminado a prece. Mas a Igorina, sobrinha do nosso Eurípides, estava lá. Aí quando chegamos, ela veio alegrinha. Pois é, tio Eurípides pediu para eu aguardar vocês que estavam chegando. Falei, olha, a coisa está boa hoje. Entramos na salinha, que era a salinha do quarto que foi, do tio Eurípides e tal. Sentamos, ela pôs uma musiquinha e foi nos preparar para o passe. A sala inundou de perfume, mas inundou de perfume de uma forma assim ostensiva. É claro que a necessidade nossa devia ser muito grande mesmo, né? E ela transmitiu o passe. E esse amigo nunca mais se esqueceu desse passe, ele queria sempre voltar lá para receber aquele passe. Falei, não vai receber, a coisa não é assim não. É no momento para você guardar bem na memória e depois produzir para ter mérito. Então, são coisas que vão ocorrer. Mas isso aconteceu lá, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Desde que você vá se melhorando, a mediunidade automaticamente se desenvolve. Nós não precisamos preocupar-nos com mediunidade. Quanto menos preocupar com a mediunidade, melhor. Você tem que se preocupar com a sua moral. Se você melhorar de comportamento, isso aqui que nós estávamos vendo aqui da caridade, isto é suficiente para você desenvolver a sua mediunidade tranquilamente e exercê-la com muito amor. Que é o que dizia a nossa médium Ivone do Amaral Pereira. Você tem que amar a mediunidade. Por que Paulo produziu tantos efeitos? Por que Jesus foi se ater com Paulo lá no deserto? Porque Paulo renunciou a tudo. Renunciou a tudo. De cara já foi morar no deserto e meditar sobre a essência daquelas pequenas palavras que ele estava recebendo. Isto deu a ele a força moral. E hoje a gente vê que a pessoa com carro, com rodovia, tudo bom, conforto, ar-condicionado, musiquinha, acha difícil sair para fazer uma palestra. Paulo andou 3.000 quilômetros praticamente a pé durante a sua vida, durante seus 30 anos de pregação, viajando de lugar em lugar, criando núcleos, trabalhando no tear, ensinando as criaturas
e mantendo acesa sua fé, a ponto de dizer que já não era mais ele quem vivia, era Cristo que vivia nele. Então isso, qualquer um de nós pode fazer. Qualquer um de nós pode ser bom o suficiente para que isso ocorra. Mas tem que renunciar a muita coisa. Eu dei os meus livros outro dia, mas dei com dor no coração, porque você ama os livros que você leu tantas vezes, tem livros que você te consolou no momento de dor, de angústia, você chorou ali com aquela mensagem, né? E na realidade, ele te trouxe força. Nós precisamos de ler bastante, nós precisamos de presentear livros doutrinários, nós precisamos de estudar, porque cada frase dos Espíritos merece uma atenção muito grande. Eu não sou como o Dr. Aguinaldo, que consegue aí memorizar muita coisa. Eu estou aqui com o Ideal Espírita, me ajudando. Eu quero deixar para vocês, meu horário já está vencendo, uma mensagem de Meimei. Nossa instituição lá se chama Meimei e a gente tem muita afinidade com este espírito. Isso aqui do livro Ideal Espírita. Espera e ama sempre. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem. E o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu, assaltado pela sombra noturna, descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído. Escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária. E tolerando e ajudando hoje, na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Meimei. Muita paz, um beijo em cada coração.